Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, pro vídeo. O Wiglet é um novo Pokémon de Scarlet Violet que se parece a muitas coisas. Mas ele é um peixe, e dessa vez eu não tô louco. Ele é conhecido como Pokémon enguia de jardim, e é por isso seu tipo água, afinal, peixe. Enguias de jardim são animais tímidos que vivem embaixo da terra, embaixo da água, embaixo da terra, embaixo da água. Eles só saem do buraco pra comer, mas não completamente, tal qual um outro Pokémon. Mas os animais eles vivem geralmente em locais com correntezas fortes, que trazem a sua comida, que facilita a sua vida, já que passam a vida inteira sem sair do mesmo lugar. Mas por que isso em qual aldeia? Na Espanha tem essas enguias? Bom, angulas. Ele é uma iguaria na cozinha espanhola, e talvez o Massuda, quando ele passeava por lá, ele provou, gostou e falou: eu quero isso como um Pokémon. Mas, mais intrigante, a gente sabe que provavelmente ele vai ter também uma evolução. Ele tem as habilidades Rattled e Gooey. Gooey é o corpo gosmento, é por causa do corpo de peixe que tá fora da água. Ele precisa ficar se hidratando para poder não morrer fora da água, e como ele anda fora da água já que ele é um Pokémon ele não segue as mesmas lógicas biológicas do mundo real, então Gooey faz sentido. Mas sua outra habilidade é Rattled. É assustado o nome da habilidade. É o Pokémon, como ele é uma enguia de jardim, é assustado. É sobre o Pokémon que facilmente fica com medo. Como ele é uma enguia de jardim, o animal qual ele é baseado, eles são animais que eles se escondem embaixo da terra quando eles veem animais grandes, é uma coisa que acontece normalmente. Então faz sentido o Pokémon que se inspira nele serem Pokémon que tem habilidade, que é sobre ter medo. Eles têm medo contra o tipo sombrio, fantasma e inseto. Eles têm medo. Ah, também Intimidate na oitava geração. Intimidate também ativa Rattled agora. Mas aí que tá, a habilidade Rattled tem uma consistência. 13 dos 18 Pokémon que têm a habilidade são Pokémon que ainda evoluem. Isso quer dizer que eles têm uma linha evolutiva, eles são uma forma criança delas. Então dá pra imaginar que ele vai ter uma evolução também. Como o Wiglet é baseado em enguias, dá pra imaginar sua evolução sendo algo maior e mais assustador. Como os animais que são parecidos, moreias. Animais que se movem como uma cobra e que vivem no meio de pedras, corais e buracos. Isso é ainda mais provável, já que o próprio site oficial fala sobre uma habilidade do Pokémon que é uma habilidade que as moreias têm, já dando a ideia do que pode ser a evolução que está por vir. Wiglets possuem uma capacidade incrível de sentir cheiro, até quase 20 metros à distância. Isso é algo de moreias, já que eles são animais noturnos. Eles não dependem dos olhos para caçar, e sim do cheiro. Eu quero só deixar uma coisa clara. Quando eu falo noturnos, é realmente porque eles vivem à noite. A tipagem Dark no mundo Pokémon não se traduz como noturno, se traduz como sombrio. Isso é uma coisa que aconteceu mal traduzida ao longo do tempo. A tradução correta é sombrio, porque noturno envolve noite e não tem a ver com isso o tipo originário do japonês. Mas a gente imagina também que ele pode ganhar um tipo novo, e o chute que eu daria é dele virar o tipo Poison. Enguias elas usam o muco para poder se locomover no meio dessas pedras e não se cortar, não se machucar. Então esse muco que pode ser venenoso a outros animais pode gerar o tipo Poison na evolução dele. Então esse é meu chute pro tipo dele. E já que eu tô fazendo um chute, vamos botar um outro chute. Eu aposto que essa evolução vai ser baseada na Moreia Dente de Sabre. Que, bom, para vocês entenderem, o prato culinário que a gente mencionou no começo desse vídeo é sobre enguias de vidro. Não, elas não são de vidro, elas só são enguias que, como são transparentes, eles são conhecidos assim. E a Moreia Dentes de Sabre, ela tem esses dentes gigantes que são translúcidos, eu acho que é esse o nome certo. Basicamente dá pra você ver através deles. Então o meu chute seria que ele vai servir de base para a inspiração da evolução do Wiglet. Ou até mesmo a Moreia Fita, que faz a mesma coisa que as enguias que a gente mencionou no começo desse vídeo às vezes. Ela nem sempre fica parada, então ela usa esse mesmo muco que a gente mencionou há pouco tempo para poder se prender no chão, tal qual a pré-evolução faria. Então tá aí duas opções de animais que podem ser a base da evolução deles. Essas Moreia Fita, elas são azuis ou amarelas, ou pretas quando são mais novas, então tá aí as opções do Shine também, se você quiser. Então a habilidade Rattled pra mim pode evoluir pra Strong Jaw, ou então uma habilidade nova que envolva essa habilidade de poder botar muco no chão, um Arena Trap novo, já que o próprio Diglett tem isso. E aí a gente começa a falar sobre ele. Por que ele se parece com o Diglett? A gente sabe que ele só se parece, é por pura coincidência, não tem nenhum parentesco entre os dois animais, tanto no mundo Pokémon quanto no mundo real. A internet já deve estar se revirando chamando a Game Freak de preguiçosa, mas isso acontece na vida real. Evolução
convergente é quando dois bichos de linhagens completamente diferentes formam corpos parecidos. No mundo real, tubarão e golfinho são um exemplo. Um é um mamífero, tal qual o Lapras, que veio de um cachorro, que não é um cachorro, é um paxetídeo, eu sei, não precisa brigar comigo, enquanto o tubarão é um peixe. Literalmente só isso. E esse eu falo de corpos parecidos, mas sem pensar em partes do corpo que são coisas específicas, como por exemplo com funções específicas, morcegos que têm asas e que são parecidos com pássaros, na questão de ter asas só, tá? Não são visualmente parecidos. Afinal, não são muitos os mamíferos que voam. E assim, como a gente sabe que o Diglett ele é baseado numa topeira, enquanto esse aqui é um peixe, a gente sabe que eles não têm uma conexão biológica. A própria inspiração deles já mostra a evolução convergente. São dois bichos completamente diferentes, mas que chegam no mesmo visual. Como no próprio trailer que a gente vê, como na própria apresentação que acontece antes do próprio trailer oficial, eles mencionam anotações do Jacques, que é aquele professor de biologia que vai aparecer em Scarlet Violet. Eu imagino que a Pokédex desse jogo vai ter muito detalhe temático de biologia. Talvez essa inclusive seja a melhor Pokédex para eu fazer vídeo aqui no canal. Então tem esses detalhes. O Pokémon ele só visualmente se parece. Eu chutaria até que a intenção desse Wiglet ter um ponto vermelho no meio do corpo translúcido, transparente, branco, é algo como se fosse o Lantern, que tem aquela lâmpada em cima da cabeça dele para poder atrair. É uma bolinha vermelha que é a mesma cor que os animais que outros peixes normalmente se alimentam. Então é como se fosse um bait, poder puxar, chamar a atenção e poder pegar o peixe. O porquê deles serem parecidos, sendo que eles não são parecidos e não são a mesma coisa.